Estamos de volta conversando sobre dependências e a gente falava no primeiro bloco sobre os benefícios dos 12 passos, mas também como as famílias podem se beneficiar disso, né? Sim. Tem um atendimento próprio para familiares. Sim, existe. Na verdade, a primeira irmandade anônima a utilizar os 12 passos foi o Alcoólicos Anônimos. A segunda foi a Al-Anon. A Al-Anon é uma irmandade de parentes, amigos, familiares de alcoólicos. E elas também utilizam o programa de 12 passos, né? Depois de Al-Anon surgiu o Narcóticos Anônimos, mas tem também Nar-Anon, que é uma irmandade para familiares de adictos. Tem o Naratim, né? Tem Alatim, Naratim. TIM são os adolescentes das famílias de dependentes químicos. Né? Então é importante saber, a família também saber, né? Que eu vejo o ponto crucial, né? De considerar o alcoolismo como doença. Quando isso é entendido, o sujeito parece que ele é um pouco mais compreendido e passa a não ser julgado como um defeito de caráter, como um mau caráter, como sem vergonha, sabe? Como um vagabundo, né? Como o pessoal chama. Como ele é considerado como um doente, então existe uma doença ali por trás. Então normalmente a família inteira está doente. Exatamente, certeza, né? É um sistema. É um sistema. Aí entra a codependência, né? A codependência, ela é uma doença que atinge o familiar e que toma proporções, assim, gigantes. A família, às vezes, acha que está ajudando, mas no final de tudo está atrapalhando o dependente, né? Como facilitador, como querer tomar conta, como dar conta, querer ser Deus, né? Às vezes, né? As famílias. Ou às vezes minimizar, né? Acobertar. Sim. Não é tão grave. É importante a gente falar isso, principalmente em relação ao álcool, né? Que ainda tem muita gente falando assim, não, porque é só o álcool, não é uma droga mais pesada, mas o álcool é a droga que gera um maior problema social, pessoal no Brasil ainda, né? É a droga que causa a maior parte dos afastamentos do INSS, é a mais consumida, quer dizer, então às vezes essa negligencia, porque acha que é uma coisa simples, leve, né? E isso não é a família, né? Isso é a sociedade. A nossa sociedade banaliza o uso da bebida alcoólica. As pessoas entendem como um valor ou como uma coisa normal, por exemplo, a pessoa ficar intoxicada pelo abuso de bebida alcoólica. Entende? As pessoas acham graça, né? Elas colocam isso como normal. Se você vai a uma festa e a pessoa te oferece uma bebida alcoólica e você agradece, né? Você pensa, pá, tem alguma coisa estranha, né? Assim, isso daqui deve estar com alguma doença, ou então pode até ser doença do alcoolismo mesmo, você deve ser alcoólatra, já até estigmatiza a pessoa, né? Então, na nossa sociedade, o valor bebida alcoólica, ele está inscrito de tal forma que torna-se uma pressão. O adolescente, ele não tem a opção de beber ou não beber. Ele é obrigado a fazer a experiência da bebida como uma forma de passagem. Até hoje ainda existe isso, né? Assim, eu tenho uma experiência dentro de casa, minha filha, não sei porque ela não quis nunca experimentar droga nenhuma. Eu tenho 5 filhos, os outros já foram um pouquinho diferentes. Mas ela, na formatura de 2º grau, como ela nunca tinha feito nenhum uso de bebida, e o pessoal fez aquela festa com um tantão de bebida, ao final da festa, colocaram ela no centro da roda e despejaram bebida alcoólica nela. E ela ficou toda encharcada ali. Era uma forma de fazer um batismo, né? E ao mesmo tempo é essa maneira, né, social, mascarada pelo divertimento, pela alegria, por uma coisa que não tem nada a ver, mas é esta banalização. A bebida alcoólica, ela é uma droga. O álcool etílico, ele não é bom para o nosso organismo. O nosso organismo não precisa de álcool etílico. Não existe uso seguro? Entende? Não existe uso seguro. A nossa sociedade, a nossa cultura é hipócrita para lidar com essa questão. Qual que é o marco preventivo do uso de bebida alcoólica? Se beber, não dirija. Eu vou dizer exatamente o que quer dizer isso. Se você for morrer bebendo, problema é seu. O importante é não matar os outros. Entende? Então, e isso em nome do humanismo, né? Assim, que sociedade humanitária, entende? Mentira. Na realidade, as pessoas não estão reconhecendo a existência de um problema seríssimo, que ele se instaura no abuso, que ele é feito com a ajuda e a co-ajuda, né? Quando a codependência é com a facilitação, sim, das pessoas. Nós precisamos, muitas vezes, dentro das famílias, de instituir bodes expiatórios. Existia aquele problema pro casal, muitas vezes, não enfrentar a sua relação que está
né, se deteriorando, que ela está ali se tornando uma mesmice que precisa de um aquecimento na honestidade do diálogo, no aprofundamento da relação de afeto. Então, muitas vezes as pessoas, elas se acomodam. E o que é chamado codependente, né? A pessoa torna-se tão dependente do dependente que ela adoece muito mais do que o próprio dependente. Verdade. Muito mais. Muitas vezes as famílias vêm, né, toda descabelada, cabelo de 5 cores, aquela unha sem fazer. Fala, ai, doutor, tô com um problema lá em casa, meu filho tá usando droga. Eu olho assim e falo, nossa, você tá aí com 2, porque se o seu filho tá com problema, você também tá com problema seríssimo, né? Eu falo, não falo, mas pensa comigo aqui, entende? E às vezes até eu exponho mesmo. Quer dizer, então, a gente sabendo dos benefícios, né, dos grupos, dos projetos de 12 passos, não é tentar arrastar aquele familiar, aquele parente para o grupo, é você procurar um grupo. O lema do grupo de ajuda de Narcóticos Anônimos é muito bonito do Alcoólicos Anônimos. Viva e deixe viver. Viva e deixe viver. É preciso romper com esta dependência emocional existente, onde eu acho que eu vou controlar a vida do outro. Eu vou fazer o outro parar de usar droga. Ninguém faz o outro parar de usar droga. A pessoa para se ela quiser. Ela que faz a opção dela. Existe, inclusive, uma doideira, você fazer tratamento para fazer o outro parar de usar droga. Não existe isso, não. Existem tratamentos que eles são centrados como princípio na abstinência. Como é o grupo de narcóticos, que o senhor diz com muita propriedade. Se a pessoa tem um desejo sincero de interromper, então ela vai se dar muito bem dentro de um programa de grupo de ajuda. Ela vai se dar muito bem numa comunidade terapêutica, por exemplo, se ela tem o propósito de abstinência. Lembrando que o ideal seria que o dependente entrasse em recuperação e a família também. Com certeza. Lembrando que esse é o ideal. A maioria das vezes isso não acontece. Mas isso também não determina que o dependente não vá ficar em abstinência, não vai ficar limpo. Né? É sugerido que a família frequente, mas se ela não frequentar, o dependente pode ficar limpo mesmo assim. Porque quando você tem um bode expiatório, como o Ronaldo está falando, as atenções da família eram em volta do dependente. Mas se o dependente fica limpo, se ele entra em recuperação, o que acontece? Os problemas da família começam a aparecer. A família ficam vazios. Ficam vazios, não tem ninguém para despejar a coisa ruim, para falar mal. Então o problema do familiar começa a aparecer. Isso causa um sofrimento terrível. Muitas das vezes, de forma até mesmo inconsciente, o familiar, ele se comporta de maneira a que talvez o dependente volte a usar, seria a melhor opção, né? Porque ele não entra em recuperação e ele voltando a usar, já tem um bode expiatório novamente. Os problemas da família não aparecem e já temos uma pessoa, né, a quem despejar tudo de ruim, né? Com certeza. Agora, eu diria que não é questão ideal, é necessário. É necessário. E as pessoas precisam, todo mundo que se coloca como ajudador, precisa de cada vez mais compreender isso. Você não trata a pessoa, entende? Você trata aquele núcleo de convivência que existe, né? Que a gente define ali como família. Não importa, as pessoas que estão em relação, é isso que nós temos que tratar. A dependência química hoje, a pessoa que faz o uso e vai no abuso, ela torna-se uma pessoa isolada, que é uma das características da doença. Isolamento. Né? É uma celebração do egoísmo, a pessoa ela se fecha ali nela própria, né? Assim, infelizmente, até pondo entre aspas as cracolândias, né? O que você vê ali? Você vê um monte de pessoas fazendo ali um exercício de individualidade que torna-se a mesmice. Então é aquele grupo da mesma coisa onde as pessoas na realidade estão em pleno isolamento e que incomoda todos nós, né? Não tem como você olhar aquele cenário e você não se condoer com aquilo dali, porque aquilo ali denuncia aquilo que é mais nobre no ser humano, que é a sua capacidade de interrelacionar, de estabelecer o outro como um projeto de sua existência, né? O que a droga faz, o que o uso da droga faz é matar na pessoa essa capacidade que nós temos de amar. É isso que faz. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar a pessoa de volta a essa experiência de amor. E para mim o programa ele é maravilhoso por causa disso. Não tem muita conversa, vamos dizer assim, de técnica científica, não. Eu gosto disto. Ao mesmo tempo não é uma coisa jogada sem um fundamento, né? Sem uma programação devida, sem uma lógica muito bem estabelecida. É fantástico. A pessoa que vive o programa, que tem um encorajamento para fazer uma autoanálise, reconhecer quais que eram as dificuldades associadas, né? Igual a gente está falando assim, tem gente que fala, nossa, estou com um problemão que eu estou usando droga.
para de usar para você ver. Aí que vai ter problema mesmo. Porque aí tem o enfrentamento da realidade, né? Aí Sim. tem os prejuízos que foram provocados, tem a necessidade de você refazer uma série de históricos de processos vividos. Renato Russo coloca de maneira muito bonita o resgate do filho dele e que agora tem a oportunidade, né, de apresentar essa gratidão, né, trazendo à luz aí a experiência do pai e que demarca uma experiência positiva. Poucos anos, né? Porque em 93 que ele conseguiu se ingressar dentro do programa, em 96 ele veio a falecer. Né? Pouco tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum lugar, em algum manuscrito dele, mais adiante, né? Porque esses aí são do momento que ele estava lá na Vila Serena em tratamento. Mas com certeza deve ter ali de proximidade da morte, onde ele teve a oportunidade de dizer: os melhores anos da minha vida foram esses últimos 3 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma pessoa que sofre por causa da droga, quando ele está livre deste sofrimento, parece que nasceu de novo. É importante, eu acho muito legal no programa de 12 Passos que a partir da abstinência a pessoa ela tem a oportunidade, né, no decorrer da prática dos outros passos, por exemplo, de um autoconhecimento. Sim. Quando a pessoa ela tem um autoconhecimento, ela vai saber quais são os riscos, onde ela pode pisar, onde ela não pode. Ela vai ressignificar o passado dela. Com certeza. E com ressignificando o passado, ela vai conseguir se perdoar, vai conseguir viver bem. E o programa, ele propõe também uma manutenção. A pessoa entra em abstinência, ela fica limpa, ela ressignifica, ela remove seus efeitos de caráter, tem uma nova vida e faz uma manutenção. Entrando em contato com o poder superior e levando essa mensagem para outras pessoas, né? O fato de levar a mensagem, né? Desde os primórdios de Alcoólicos Anônimos, o Bill, ele propõe isso, né? Põe a turma dentro da casa dele. Põe a turma dentro da casa dele. Põe a turma na casa dele. Gente, olha, a gente vai compartilhando mais, curto, né? Tá? Tempo é curto. Obrigada, Luciano. Obrigada, Ronaldo. Bom dia pra vocês. Pra você também um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.